Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde de salvação para todos os que estiverem nos ouvindo neste momento. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos e quero vos trazer aqui neste momento a temática que fala sobre o cristão e a certeza da salvação. Pois o apóstolo Paulo, ele instruía a igreja na sã doutrina sobre o cristão e a certeza da salvação. Essa sã doutrina é o grande divisor de águas dentro da grande cristandade, onde os pensamentos das doutrinas bíblicas se divergem sobre o assunto aqui proposto. Eu irei fazer uma breve análise bíblica sobre algumas passagens bíblicas sobre essa temática e que juntos possamos termos a consciência da sã doutrina que as Escrituras Sagradas nos ensina. A leitura desta temática nós vemos em Romanos capítulo 8, do versículo 28 até o versículo 30. Mas quero frisar aqui o único versículo 28, que nos fala dizendo, onde Paulo começa com um pensamento fundamentado nos ensinamentos de Jesus Cristo, onde a ênfase é a sã doutrina, onde ele continua declarando esta verdade da fé cristã e a certeza da salvação, afirmando no verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo coloca a frase, aqueles que amam a Deus. Primeiro, aquele que não haja dúvidas sobre os que estão envolvidos nas coisas que cooperam para o bem. Essas coisas são aquelas que continuamente expressam o amor de Deus, tanto por meio de atitude quanto por atos. No mesmo versículo, os elogiados e elegidos por Deus, eles são definidos como aqueles que são chamados segundo o propósito, plano ou decreto, onde a chamada e a eleição são colocados paralelamente. Vejamos as passagens bíblicas que afirmam tanto o chamado de Deus como a sua eleição, o que garante ao verdadeiro cristão ter ele a certeza da salvação. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e 14, que diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e a fé, dá para o que, pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Deus vos chamou e vos tem elegidos nele para a salvação. E assim todos vós possais alcançardes a gloriosa salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala a todos os cristãos que a salvação sempre terá o seu início, meio e fim em Deus somente. Algo do que está escrito em Joel capítulo 2, versículo 9, que afirma que a salvação vem do Senhor, a qual não é por meio de obras ou de sacrifício por parte do homem, que nós devemos aceitar somente
o propósito salvífico da própria vontade de Deus para as nossas vidas. Isso nós vemos em Efésios capítulo 1, versículo 4, onde o apóstolo Paulo afirmava e garantia aos cristãos daquela igreja, dizendo: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fosseis santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Nessa passagem, o apóstolo Paulo enfatiza de forma absurda que Deus nos elegeu, enfatizando assim que a salvação é única e exclusivamente pertencente a Deus, ficando assim essa certeza de que a salvação é vinda do Senhor a todos os que nele crerem, não pereça, mas tenha nele a vida eterna. De João capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha nele a vida eterna. O verso 17 afirma dizendo: porque o Senhor Jesus Cristo, o que Deus envie o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E que o Senhor Jesus Cristo é ele o Salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. Ouça o que o apóstolo Paulo afirma em 1 Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 10, dizendo: porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. Nos dias da igreja primitiva, diversos eram os ataques dos falsos mestres e pastores, onde os mesmos davam ênfase nas obras e méritos próprios para a salvação do indivíduo, e não única e exclusivamente pela fé que uma vez nos foi dada por Deus. Ouça o que nos diz o apóstolo Paulo, afinal, o apóstolo Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Versículo 11. Porque só assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, amados ouvintes da palavra de Deus, sendo assim, a chamada de Deus, ela está visionando o destino eterno dos crentes salvos. Ouça o que nos diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Ora, para o que, pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, vós fosseis chamados para alcançardes o chamado e a eleição da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus opera até hoje por meio de Cristo Jesus, o seu Filho, para que todos os que nele crerem não pereçam, e para que a ira, a cólera, a fúria do Senhor não permaneça sobre os verdadeiros cristãos. No entanto, os falsos cristãos, os falsos pastores, os falsos líderes religiosos, os falsos profetas e toda e qualquer pessoa que não aceita o plano salvífico de Deus para a sua vida,
a ira de Deus estará sobre esta pessoa. Não queira isto para você, amado ouvinte, mas ouça o que o Senhor tem a te falar em João capítulo 3, versículo 36, que diz: aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Nas Escrituras Sagradas já está profetizado sobre esta ira de Deus Todo-Poderoso, e Deus haverá de cumprir com toda a sua palavra, pois passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus será cumprida. Ouça o que nos diz o Senhor sobre a sua ira no Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15, que diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Verso 12: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas suas obras que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Verso 13: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele estavam, e foram julgadas cada um segundo as suas obras. Versículo 14: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Versículo 15: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, o que é a segunda morte. Ora, meu amado e querido ouvinte da palavra de Deus, você que tantas vezes tem ouvido a pregação do Evangelho, sendo assim segundo esta mensagem, no entanto, o verdadeiro cristão, ele tem certeza da salvação, já aquele meio cristão, ou aquele que é cristão, ou faz de conta que é cristão, esse que tem dúvidas. E quanto aos incrédulos, esses estão perdidos, e tanto o quase crente, bem como o totalmente incrédulo, eles são réus da ira e do juízo de Deus. Assim sendo, o verdadeiro cristão tem essa inexcusável certeza da salvação de Deus. A palavra de Deus nos diz que com o coração se crê para a justiça, e que com a vossa boca se faz confissão para a vossa salvação. Ouça mais o que nos fala o Senhor, através de Paulo, ou do autor Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servis uns aos outros pela caridade. E o que tem escrito em 1 Tessalonicenses 4:7, porque não vos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Amém. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos, e quero aqui deixar a leitura para você fazer em casa, ao chegar em casa, que nos diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, mais versículo 13, temos também 2 Pedro 1,10, a chamada, pode ser focalizada sobre o destino eterno, 2 Tessalonicenses 2,14, ou sobre a vida terrena de liberdade e santidade. Você vê Paulo falando aos Gálatas 5,13, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7. Que Deus em Cristo vos abençoe, vos dê
da sua graça salvadora, que você que está afastado possa voltar à casa paterna, se reconciliar com o Senhor, pedir o perdão de fato, arrepender-se dos seus pecados e ter uma reconciliação com Deus, o Senhor Jesus Cristo, vosso Salvador. Amém.